O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, passou por um período turbulento que mistura problemas financeiros profundos, gestão conturbada, instabilidade esportiva e dificuldade de reconstrução estrutural. A situação enfrentada pelo Cruz Maltino é um retrato de como escolhas mal calculadas e contextos externos podem afetar até gigantes do futebol, e vale uma reflexão crítica sobre tudo isso. 1. Crise financeira crônica. A questão financeira do Vasco não é um problema isolado de uma temporada ruim, é crônica e estrutural. Um relatório de auditoria revelou que o clube acumulou aproximadamente 1,18 bilhão de reais em dívidas, com patrimônio líquido negativo, estimado em cerca de 140,8 milhões de reais e um cenário de liquidez fragilizado, o que levou ao pedido de recuperação judicial para evitar a falência. Essa dívida monumental não só compromete a capacidade de investimento, como também limita severamente a margem de manobra administrativa e esportiva do clube. A dependência de receitas extraordinárias e a falta de sustentabilidade operacional tornam o Vasco uma instituição vulnerável, situação agravada pelas consequências da pandemia e pelos efeitos de ciclos econômicos desfavoráveis. 2. Gestão problemática da SAF e a saída da 777 Partners. O modelo de sociedade anônima do futebol, SAF, que em tese poderia modernizar a administração vascaína, se tornou um nó crítico na crise. A 777 Partners, grupo americano que assumiu o comando majoritário, acabou perdendo o comando do clube após uma disputa judicial que questionou a capacidade de execução e compromisso do investidor, reflexo de uma parceria que prometia profissionalização, mas entregou instabilidade financeira e resultados mistos. O resultado foi uma administração fraturada entre o clube associativo, CRVG, e a SAF, com conflitos de responsabilidade e falta de transparência em decisões fundamentais, algo que custou caro ao clube em termos de coesão interna e de credibilidade externa. 3. Balanços atrasados e críticas internas. Mesmo com tentativas de transparência, o clube enfrentou dificuldades na própria administração da sua contabilidade. Relatórios foram publicados com meses de atrasos, refletindo problemas organizacionais e fragilidades na gestão. Nesses documentos, o atual presidente Pedrinho chegou a criticar a gestão anterior, apontando erros graves como aumento exagerado da folha salarial sem contrapartida esportiva, falta de iniciativas robustas para a geração de novas receitas, passivos herdados e contratos que inviabilizam a exploração comercial do estádio e de outros ativos. Isso mostra que a crise não foi apenas um acidente de percurso, foi também resultado de decisões administrativas que não consideraram sustentabilidade e riscos estruturais. 4. Instabilidade esportiva e desempenho inconsistente. No campo, o Vasco tem vivido uma sequência de altos e baixos que dificultam qualquer projeção de médio prazo. A equipe ficou marcada por sequências ruins, como a longa ausência de vitórias no Maracanã e um início desafiador no Campeonato Brasileiro, o que reflete a falta de consistência competitiva em um período em que o clube precisava justamente de estabilidade para se reerguer. Mesmo vitórias expressivas, como o 6-0 sobre o Santos, destaque individual e momento raro, não conseguiram mascarar a irregularidade geral da equipe ao longo da temporada. 5. Sai e entra técnico, descontinuidade no projeto. A troca frequente de treinadores, reflexo de resultados aquém do esperado, também demonstra a falta de um projeto esportivo bem definido. Em 2024, o clube precisou buscar um novo comandante no meio da temporada após vários resultados ruins do brasileiro. Essa lógica de curto prazo tira o foco de qualquer construção sustentável do elenco e da identidade de jogo, prejudicando a própria evolução técnica da equipe. 6. Comercial e patrocínios. Avanços pontuais, mas sem resolver o problema. O Vasco conseguiu contratos importantes de patrocínio, como o acordo com a Betfair, considerado um dos maiores da história do clube, o que mostra que ainda há apelo comercial forte. No entanto, esses acordos não foram suficientes para compensar a massa de dívidas acumuladas nem para estabilizar a precária situação financeira. Eles surgiram como paliativos e não como soluções estruturais de longo prazo. 7. Venda de jogadores e fluxo de caixa.
A necessidade de venda de talentos para equilibrar as contas, como ocorreu recentemente com a transferência de Ryan para o Bournemouth, pode trazer receita imediata, mas também enfraquece o time a médio prazo, criando um ciclo difícil de interromper. Vender para sobreviver e enfraquecer o conjunto esportivo, ao mesmo tempo. 8. Críticas e problemas trabalhistas. Relatos de disputas judiciais de ex-jogadores por salários atrasados também aparecem como reflexo da instabilidade administrativa, algo que não condiz com a história e a dimensão de um clube como o Vasco. O Vasco da Gama, nas últimas temporadas, tem vivido um ciclo de crise que mistura dívidas astronômicas, gestão administrativa confusa, fragilidade esportiva e exploração ineficiente de ativos. Esses problemas não surgiram da noite para o dia, são resultado de uma sequência de decisões que priorizaram soluções rápidas em detrimento de sustentabilidade estrutural. Mesmo iniciativas acertadas em patrocínio e receitas não bastaram para reverter uma situação que exigia planejamento, transparência e controle de custos. Enquanto o clube não consolidar uma estratégia clara de recuperação financeira, esportiva e institucional, o risco é que essas turbulências continuem a fazer parte da trajetória do Vasco, comprometendo sua competitividade e sua grandeza histórica. Linha do tempo da crise do Vasco da Gama, 2022 a 2026. 2022. Venda da SAF a 777 Partners. O Vasco vendeu 70% de sua SAF a 777 Partners, grupo norte-americano que se comprometeu a pagar dívidas e investir no futebol do clube. Esse movimento foi visto como uma solução para a enorme dívida histórica do clube, porém com cláusulas duras e metas financeiras ambiciosas a serem cumpridas nos anos seguintes. O primeiro balanço da SAF mostrou um déficit de cerca de 594,5 milhões de reais já em 2022, fruto principalmente da assunção das dívidas da associação pelo novo modelo societário. 2023. Déficit e início das dificuldades com 777. Em 2023, continuaram aparecendo sinais de desgaste. A SAF seguiu com resultados negativos e aumento de passivos, criando tensão sobre a sustentabilidade financeira do futebol cruzmaltino. Ao mesmo tempo, começaram a surgir notícias internacionais sobre problemas da 777 em seus outros investimentos, como no futebol europeu, levantando questionamentos sobre sua capacidade de honrar promessas bilionárias feitas ao Vasco. Início de 2024. Conflitos jurídicos e afastamento da 777. Maio de 2024. O clube associativo entrou com uma ação na justiça para limitar o poder da 777 na SAF, alegando o risco de penhora e preservação do patrimônio vascaíno. A justiça concedeu liminar que reduziu a participação de controle efetivo da 777 no clube, mantendo a empresa como sócia minoritária. Antes da decisão, a 777 chegou a tentar vender sua posição em investidores potenciais, mas sem sucesso. Esse período marcou o início de uma longa batalha judicial entre a diretoria do Vasco e a 777 sobre quem realmente deveria conduzir a SAF. 2025. Pedido e acatamento da recuperação judicial. 24 a 26 de fevereiro de 2025. O Vasco da Gama formalizou o pedido de recuperação judicial para o clube e para a Vasco SAF, alegando uma dívida estimada em cerca de 1,4 bilhão de reais, muito em grande parte agravada pela gestão da 777. A justiça acatou o pedido, o que suspendeu execuções e penhoras contra os bens do clube e deu prazo para que se apresentasse um plano de pagamento. A medida era vista como essencial para reorganizar as finanças e abrir espaço para a busca de novos investidores. Antes e durante esse processo, também houve acordos com credores que permitiram descontos e mudanças nas condições de pagamento de dívidas trabalhistas e outras classes de credores. Ainda em 2025, a FIFA suspendeu um transfer ban, bloqueio para registrar jogadores, por conta do processo de recuperação, o que reposicionou o clube para poder realizar contratações. Meados de 2025. Prejuízos da SAF e relatórios preocupantes. Setembro de 2025. Relatórios indicaram que a SAF, ainda sob forte rescaldo da gestão da 777, apresentava prejuízo elevado e patrimônio líquido negativo,
com mais de 600 credores, evidenciando a profundidade da crise e a dependência contínua do clube na reestruturação. Apesar disso, nos primeiros meses do processo de recuperação judicial, o Vasco registrou superávit operacional em parte do primeiro quadrimestre de 2025, um sinal de que medidas internas estavam começando a surtir efeito, embora com dívida total ainda bastante alta. Outubro de 2025. Aprovação do Plano de Recuperação Judicial. 9 de outubro de 2025. Outro marco histórico. O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pela maioria esmagadora dos credores, em assembleia. Isso permitiu ao clube reorganizar dívidas com prazos estendidos, descontos e possibilidade de maior estabilidade jurídica e financeira, impedindo ações imediatas de cobrança. Essa aprovação é considerada um passo decisivo para a construção de um Vasco mais sustentável, apesar do clube ainda permanecer sob pressão financeira e precisando cumprir os compromissos definidos. Sobre a 777 Partners durante esse período. Ao longo de 2024 e 2025, a 777 foi protagonista de disputas judiciais com o Vasco, inclusive com pedidos de adiamento do processo de recuperação judicial na Justiça, à medida que tentava preservar sua posição societária e influência na SAF. Relatórios preliminares de comissões internas expuseram também supostas irregularidades na venda da SAF à 777, levando ao indiciamento de envolvidas no processo, mostrando que a transição societária não foi tranquila nem consensual. Resumo final. 2022. SAF criada e vendida à 777 em busca de alívio financeiro. 2023, prejuízos se acumulam e começam os sinais de que a promessa de aportes sólidos pode não se confirmar. 2024, Justiça limita controle da 777 e ação por investimentos e penhora. Começa a busca por novo investidor. 2025, FEV, pedido de recuperação judicial protocolado e aceito pela Justiça. 2025, CEP, relatórios mostram prejuízos e patrimônio negativo profundos na SAF. 2025, OUT, Plano de Recuperação Judicial aprovado por ampla maioria dos credores. 2026, o processo segue em andamento com a expectativa de uma reestruturação gradual e busca por sustentabilidade. Linha do tempo da crise do Vasco da Gama, 2022-2026. 2022, venda da SAF a 777 Partners. Agosto de 2022. O Vasco da Gama cria a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e vende 70% dela para o fundo americano 777 Partners. A promessa era pagar parte das dívidas e fazer aportes significativos ao clube. O primeiro balanço da SAF mostra um déficit de cerca de 594,5 milhões de reais, resultado da absorção de passivos da associação histórica. Desde o início, havia grandes dívidas herdadas e promessas financeiras ambiciosas. 2023. Resultados negativos e primeiros sinais de desgaste. Ao longo de 2023, a U acumulou prejuízos e passou a ficar evidente que a 777 não cumpria todas as obrigações prometidas, alimentando desconfiança sobre sua capacidade de honrar os investimentos esperados para o Vasco. A 777 enfrentou também reveses em outros mercados, como no futebol europeu, que expôs fragilidades do grupo perante o público e investidores. Justiça, 2024. Conflitos jurídicos e retirada de controle da 777. Maio de 2024. O clube associativo entrou com ações judiciais alegando o risco de penhora e questionando a gestão da 777 na SAF. A Justiça concedeu liminar que reduziu o controle efetivo da 777 no clube, embora ela continuasse sócia minoritária. Nesse período, executivos da 777 tentaram negociar a venda da SAF para outros investidores, sem sucesso. Troca. O conflito jurídico começou a separar o grupo administrativo do clube da promessa original feita com o grupo americano. Recibo 2025. Recuperação judicial. 24 a 26 de fevereiro de 2025. O Vasco da Gama protocolou o pedido de recuperação judicial, incluindo o clube associativo e a Vasco SAF, com dívida estimada em cerca de 1,4 bilhão de reais, parte dela agravada pela gestão da 777, que deixou dívidas crescentes.
A recuperação judicial foi aceita pela 4ª Vara Empresarial do Rio, suspendendo execuções e penhoras e dando prazo para apresentar um plano de pagamento. A meta oficial era desaquecer a pressão financeira, proteger operações do clube e atrair novos investidores. Final de fevereiro de 2025. O clube chega a anunciar acordos com a maioria dos credores, acordos com mais de 80% sobre dívidas trabalhistas, reduzindo encargos e juros. Meados de 2025. Situação financeira da SAF ainda crítica. Junho de 2025. Relatórios mostraram que a Vasco SAF continuava no vermelho, com caso patrimônio negativo e aumento da dívida em 350 milhões de reais, reflexo da má gestão anterior. Apesar disso, o clube mostrou um superávit operacional nos primeiros meses após o início da recuperação judicial, fruto de ajustes na estrutura financeira e renegociações. Além disso, a FIFA suspendeu transfer bans, beneficiando o clube dentro do processo judicial. Voto: outubro de 2025. Aprovação do Plano de Recuperação Judicial. Em Assembleia Geral de Credores, o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado por cerca de 97,7% dos presentes, um passo decisivo para reorganizar as dívidas com prazos maiores, descontos e condições que oferecem maior segurança jurídica ao Vasco a curto prazo. A aprovação foi vista como fundamental para dar estabilidade e evitar execuções imediatas e risco de falência. Amarelo, 2026. Processo continua em andamento. O processo de recuperação judicial segue em curso com a necessidade de cumprir os compromissos assumidos, renovações de prazos com credores e busca de novos investidores. A disputa com a 777 ainda repercute no judiciário, com a ex-sócia buscando adiar partes do processo de recuperação judicial e estabelecer posições jurídicas favoráveis. Conclusão geral. O período de 2022-2026 no Vasco da Gama foi marcado por uma grande aposta no modelo SAF com a 777, que não se concretizou conforme esperado. Conflitos jurídicos e liminares que retiraram o controle da 777. Um imenso endividamento herdado e agravado. O uso de recuperação judicial como ferramenta para renegociar e estabilizar o clube. Ajustes financeiros e avanços importantes como a aprovação de um plano de pagamento entre credores. Em resumo, o Vasco passou de um projeto ambicioso de modernização via SAF para um esforço profundo de reconstrução, envolvendo recuperação judicial, negociações complexas com credores e batalhas legais com investidores desgastados que ainda definem seu futuro econômico e esportivo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar. Clique no link dos comentários para ter acesso à minha loja. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima!